Diocese de Barreiras 40 anos, anunciando e testemunhando Jesus Cristo, Redentor do homem, para a vida plena de nossa região. Em 1979, a Diocese tinha somente 6 paróquias atendidas por sacerdotes. E no decorrer dos anos, a população aumentou bastante porque toda a região cresceu. No início eram 12 municípios, no decorrer dos anos fomos para 15 municípios, a população praticamente duplicou, quase 500 mil pessoas em todos os municípios da Diocese de Barreiras. Então, tanto Dom Ricardo quanto eu tivemos que atender a população, criando as estruturas, né? Ele criou várias paróquias no decorrer do seu ministério e também eu, quando cheguei, dei continuidade. Hoje somos 24 paróquias que são atendidas pelos padres. E as outras frentes pastorais, além disso, os desafios de ter novas estruturas pastorais, como a estrutura da reitoria do Memorial Dom Ricardo e a estrutura, por exemplo, do Cantinho do Senhor dos Aflitos, um santuário diocesano. Tudo isso para podermos dar continuidade e fazer o trabalho de evangelização, que é o objetivo da criação de uma diocese. Nos últimos 40 anos, nós tivemos um grande aumento das paróquias, de novas paróquias, e, sobretudo, uma atuação da Igreja, não só dentro do projeto de evangelização, mas também uma atuação importante diante da sociedade do oeste da Bahia. Então, a gente entende que a nossa caminhada até hoje, ela tem esse legado profundo dessa visão missionária e comprometida de Dom Ricardo, sobretudo a participação dos leigos na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Já Dom Ricardo disse que não poderia fazer a tarefa que ele foi chamado a fazer se ele não tivesse a participação dos leigos, não é? O trabalho realmente é um trabalho que conta com a ajuda dos padres, conta com os diáconos permanentes, contou e conta também com as religiosas, mas sem dúvida, não é? Se não fossem os leigos, as lideranças pastorais, nos diversos âmbitos das diversas pastorais, o trabalho certamente ficaria muito reduzido, né? São diversos âmbitos pastorais que nós tivemos uma grande participação dos leigos desde o início da Diocese de Barreiras, né? E os leigos são sujeito, portanto, da ação eclesial. E aqui na Diocese de Barreiras nós temos um testemunho muito evidente da colaboração dos leigos. Os leigos não ficam parados, eles entram na evangelização com muita força. Dom Ricardo foi nomeado, veio para cá, e a diocese era carente de tudo, né? Mas ele muito ativo e contou com a colaboração de todo mundo, né? Eu, meu marido, muita gente trabalhou muito. Eu morava bem perto das irmãs beneditinas e ele passava lá em casa praticamente todos os dias. Ele chegou a me dizer um dia que minha casa era uma extensão da casa dele, porque no começo eu servi como catequista em quase todas as pastorais. Fui da pastoral do batismo, da comunhão, crisma. Em relação à diocese, foi assim um trabalho muito familiar, porque nós éramos poucas irmãs, poucos padres, e
Naquela época já tinha também leigos que o Dom Ricardo convidava para trabalhar na diocese, trabalhar conosco. Para nós, esse conjunto com os leigos sempre foi maravilhoso. Também com os padres, estávamos como irmãos, fizemos muita coisa junto, de trabalho, também de viagem. Eu tive o privilégio de conviver com Dom Ricardo durante 40 anos, exatamente em 1979, quando a nossa igreja foi sagrada Diocese de Barreiras, né, e o Dom Ricardo sagrado bispo. Então, a minha caminhada também, cheguei em 79 e eu já atuava na igreja, então eu pude acompanhar realmente todo essa caminhada na diocese. Dom Ricardo foi um bispo à frente do seu tempo. Ele tinha uma visão eclesial profunda, era, na verdade, ele tinha um grande ardor missionário e tinha uma visão profunda das realidades sociais. E ele, na verdade, foi o grande incentivador do protagonismo dos leigos. E na época, nós em 80, 82, nós já formávamos o primeiro Conselho Diocesano de Leigos, pautado exatamente no Concílio Vaticano II. Ele era tão atencioso, ele ainda não era bispo, trouxe aqui para Barreiras o diretor espiritual nacional do Apostolado da Oração, que hoje está fazendo 175 anos da criação do Apostolado da Oração, no mundo, né, que foi criado na França. Ele trouxe o Frei Almir Ribeiro Guimarães. Ele é muito conhecido nas redes. Ele escreve livros, mas ele veio aqui dar uma palestra, um curso para a gente. Ele se preocupava muito com a formação de todo mundo, né? Que ele via que estava alguma coisa falha, ele se preocupava. Formação para catequista, formação para tudo. Ele era muito interessado. Dom Ricardo, ele realmente se preocupava com a formação, tanto religiosa e também não religiosa, né? Ele achava que os jovens precisavam, né, estudar e tal. E o São Bento foi justamente um lugar, vamos dizer, quase sagrado para ele, nesse sentido de formação religiosa. Tínhamos vários encontros, tudo. Ele dava muito apoio também ao jovem nesse sentido, né, de formação. Eu acho que ele deixou um legado muito grande na diocese nesse sentido, nessa preocupação com a formação dos jovens, formação religiosa e também não religiosa. Tanto é que ele, na época, ele ajudou muitos jovens a estudar, entendeu? Jovens sem condições, muitos jovens foram formados porque ele deu o seu apoio, né? Então eu vejo assim, o São Bento como, na diocese, um ambiente principal nesse sentido de estudo, era também encontro de formação espiritual, de retiro, né, de catequese. Então, eu acho que a visão dele era uma visão muito futurista para os tempos de hoje. No 79, aconteceu esse grande graça que o Dom Paulo, o Papa, Paulo II nomeou o Dom Ricardo como bispo, né? E nesse tempo também as irmãs ajudaram muito de construir o bispado, preparar a diocese, sem saber que vai ser o próprio Ricardo nessa honra. A congregação nos procurou se nós queríamos trabalhar aqui, fazer essa missão. E como já contei antes, que o Ricardo nos visitou e falou: "Ô Sabina, lá seria um trabalho bem para você, com as crianças lá na Vila Brasil." Aí nós viemos no ano 80, nós três fizemos um curso lá em Brasília, de enculturação e de língua, e no 1º de agosto era um tempo muito, muito quente, que nós começamos a trabalhar aqui. E eu fui
indicado para a Vila Brasil, a irmã Cristina para o abrigo dos idosos e a irmã Gisele ficou em Barrinhas. Mas aqui preciso falar ainda que a irmã Flávia foi a fundadora do abrigo dos idosos, que ela viu muitos mendigos, pessoas solteiras que trabalharam nas fazendas e quando chegava a idade não tinham local. Aí ela recebeu essas pessoas. Nós depois também continuamos a receber certas pessoas que são até conhecidas hoje, que mendigavam na idade, ficaram doentes e ficaram no abrigo. Quando eu cheguei então em 82, a diocese estava iniciando, tinha 2 anos e pouco, né? E quase não tinha padres, poucos padres. Alguns padres eram missionários da Europa, que estavam por aqui, mas padres diocesanos tinham 2. Era o Monsenhor Francisco e o Monsenhor Armino, já de idade. Eram 2 padres já idosos, que já não trabalhavam muito. Difícil. Eu lembro que uma vez eu fiquei 3 dias atolado entre Riachão das Neves e Santa Rita de Cássia, né? Atolado, com caminhoneiros atolados, carros, tudo isso, que não passava. Então, era um sacrifício grande, mas eu vou dizer a você, foi um tempo bom que eu tenho saudade, viu? Foi um tempo de um trabalho missionário, muitos leigos engajados, um trabalho assim que realmente valeu a pena. Oi, gente de Barreiras. Foi assim, faz agora exatamente 50 anos que os primeiros padres partiram daqui do mosteiro de Münster para Portugal para aprender a língua, e depois, no ano 70, eles começaram na paróquia de Barreiras, naquele tempo ainda parte da diocese de Barra. E depois de 3 anos, os 3 primeiros deixaram a sua missão, e no ano 74 foi o padre Ricardo e o padre Geraldo que continuaram lá. Depois foi em 77 e 79 que mais 2 seguiram, o padre Gunther e o padre Carlos. Depois ainda foi eu no ano 83 e o padre Leo, o padre Gottfried, depois o padre Davi e o padre Daniel. Mas o padre Davi nunca falava português. Queremos parabenizar a Diocese de Barreiras pelos 40 anos da sua criação. Eu quero que continue sempre progredindo e que Dom Josafá é muito interessado, ele está formando padres, eu achei ele muito inteligente para criar até um seminário aqui, para ter mais padres, mais oportunidade de nova formação, porque a carência é grande, a messe é grande, mas os operários são poucos, né? A gente tem que trabalhar nesse sentido. Aí eu fico frequentando as diocesas. Ele disse, Dona Zora, a senhora tem condição de frequentar sem atrapalhar? Então não tem nada, a senhora é diocesana, não tem nada. Mas é isso, eu sou da igreja, mas meu trabalho não é muito, não é pouco, é boa vontade, muita. Mas não importa em que lugar você sirva, servir a Deus qualquer nome forma, tem que servir a Deus, né? Ou na São João Batista, ou na Perpétuo Socorro, na Santa Cruz. E o que importa é servir. E não ter medo de servir. Se alguém solicitar, vá, porque dá tudo certo, né? A Igreja de Barreiras, ela atua aonde ninguém quer estar. Sobretudo na periferia, nós temos, a exemplo disso, nós temos o projeto Catavento, que foi um projeto que nasceu há praticamente 30 anos e que iniciava com o projeto CDCA, onde nós atuávamos trabalhando com as crianças vulneráveis e que continua até hoje. Bom, assim, falando agora dos projetos concretos, aqui no caso do Catavento, atualmente são 6 centros e esses 6 centros atendem aproximadamente 600 crianças e adolescentes,
acho que está mais antes para crescer essa obra do catavento do que para recuar. É muito interessante também a parceria com o poder público nesse sentido. A gente sabe que a diocese é muito extensa e que cada paróquia ela desenvolve o seu trabalho social junto exatamente dos mais necessitados, aonde as políticas públicas não chegam. Mas o mais importante é que a igreja tem esse papel também de envolver toda a comunidade, católica ou não, mas sobretudo despertar, sobretudo nos governos, seja ele municipal, estadual e federal, para que hajam ações, né, e políticas públicas que atendam também a essa necessidade. A igreja é esse alerta, é esse chamado, né, para que a sociedade civil também se envolva em todas essas questões sociais. Na configuração da nossa sociedade hoje, projetos como o catavento aqui no ambiente urbano, o projeto desenvolvimento mais voltado à questão no campo, tem a função de contribuir para as instituições públicas consigam melhorar nas suas funções. A sociedade brasileira, ela tem as suas demandas, mas sabe também que tem muita responsabilidade do poder público de dar respostas. Agora, as demandas ainda são muito grandes e o poder público precisa e merece também parcerias, por exemplo, por parte das igrejas. De um lado, muitas vezes as igrejas têm assim até mais facilidade de se aproximar ao povo, isso é um legado histórico. E do outro lado, pela compreensão das igrejas que a nossa contribuição para o bem comum não é só um dever cívico, mas é uma aspiração do reino de Deus. Deus, na realidade, que há isso, às vezes mobiliza talvez um pouco mais motivação também, um pouco mais superação do que de um funcionário público. Isso hoje ainda é importante e também muitos poderes públicos agradecem por isso. E é preciso que a igreja tenha esse papel, sobretudo, de levar essa boa nova a todas as pessoas, mas que ela também não só anuncie, mas que ela também leve à prática, não é, da caridade e, sobretudo, que ela leve, não é, essa mensagem de boa nova para todas as pessoas. E o oeste da Bahia precisa muito dessa boa nova. O Concílio Vaticano II diz que uma diocese é uma família. Uma diocese é uma assembleia reunida em torno de um pastor. Uma diocese é um rebanho, como diz o Concílio Vaticano II, né? A diocese é uma lavoura, é uma plantação. Uma diocese é uma construção. O Concílio Vaticano diz a respeito da igreja particular. Celebrando 40 anos, nós nos alegramos dos resultados que nós já obtivemos, mas queremos continuar a nossa missão de povo santo de Deus que quer continuar a evangelizar o povo da nossa região. Nós verdadeiramente existimos para isso, queremos continuar anunciando o nome de Jesus, anunciando a sua obra maravilhosa, não é?